Continuando com a parte de conceitos de geometria, aqui no capítulo 2, nós vamos apresentar novas definições, novas propriedades geométricas. Assim é bom porque com mais conhecimentos, mais questões de concursos a gente consegue resolver. Vamos apresentar aqui um conceito que é o da projeção. Projeção é um tema muito simples que aparece muito na geometria plana. É o seguinte, considere aqui uma reta e aqui um ponto. Nós vamos encontrar a projeção deste ponto sobre esta reta. Vamos chamar de R. Ficou um pouquinho torta, né? A projeção é como se você tivesse assim um sol do meio-dia iluminando essa cena geométrica aqui. E aí iria aparecer a sombra do ponto aqui. Olha, isso é uma forçação de barra, porque para ter sombra você tem que ter alguma medida. O ponto não tem medida, o ponto não tem sombra, mas é como se fosse isso. Como é que a gente faz isso? A gente vai traçar uma perpendicular desse ponto até essa reta. Então, uma maneira simplificada de fazer isso. Vamos apoiar a régua aqui sobre essa reta R e vamos usar o esquadro e deslizar o esquadro até que a gente encontre o ponto onde essa borda do esquadro chega ao ponto P. Aí você traça aqui. Já que esse ângulo foi formado a partir do encontro entre a reta e o esquadro, e já que a gente sabe que isso aqui é um ângulo reto, esse ângulo reto vai aparecer aqui. Essa é uma forma, digamos, aproximada de traçar isso com material de desenho. Tem formas melhores que dá um traçado com maior precisão, mas eu não vou apresentar, não é necessário. Lembrando que, inclusive, na prova você vai ter que tentar fazer isso aqui à mão livre. Então, esse ponto aqui, vamos chamar de Q, que ele é a projeção do ponto P sobre a reta R. Isso aqui tem várias aplicações na hora de traçar a altura de um triângulo, na hora que a gente estiver estudando relações métricas no triângulo retângulo, vai aparecer toda hora essa história de projeção. Então, é isso aqui, você tem uma reta, você tem um ponto, e aí você traça aqui uma perpendicular a essa reta. Esse ponto aqui é a projeção desse ponto sobre essa reta. Muito simples, né? Agora, não é apenas ponto que você pode projetar, não. Você pode projetar um segmento, quer ver? Eu vou colocar aqui, eu vou chamar esse ponto de A, e eu vou chamar esse ponto de B, e vou considerar aqui esse segmento AB. Então, segmento AB. Você pode fazer a projeção de um segmento sobre uma reta. Como que se faz a projeção de um segmento sobre uma reta? É só você encontrar as projeções dos extremos desse segmento. Então aqui está a projeção de A, a projeção de B. Eu estou fazendo a mão livre aqui, né? Vou manter isso. Então eu traço uma perpendicular à reta a partir de B. Então temos aqui a projeção de A, vamos chamar de A', e aqui a projeção de B, vamos chamar de B'. Portanto, esse segmento que fica aqui na reta R, ele é a projeção de AB sobre a reta R. Muito fácil isso, né? Ó, eu vou fazer mais um. Dessa vez eu vou traçar um triângulo. Triângulo ABC. Vou traçar a projeção do vértice A sobre o lado BC. Então, aquele jeito de fazer projeção que eu falei, né? Coloca uma régua aqui em cima da reta, no caso do segmento, onde o ponto está sendo projetado. Aí eu coloco aqui o esquadro para formar um ângulo reto, deslizo o esquadro até chegar ali, em cima do ponto que vai ser projetado. E aí a gente traça. Claro que isso aqui forma um ângulo reto. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de A', esse ponto é a projeção do vértice A, do ponto A, sobre o segmento BC.
E o que significa isso aqui, ó? Esse segmentozinho que eu marquei em verde, ele é a projeção deste lado sobre este lado. Então, é um segmento, e para projetar um segmento inteiro, você pega a projeção de um extremo, tá aqui, a projeção do B é o próprio B, porque o ponto B está em cima aqui do segmento onde está sendo feita a projeção. Então, projetando esse segmento, vai dar esse segmento aqui. E é claro que se você projetar esse segmento aqui, ó, a projeção de AC sobre o BC, a projeção do C é o próprio C. A projeção do A é o A'. Então, a projeção desse segmento inteiro vai ser isso aqui. Esse segmento. Agora, um detalhe importante, no caso do triângulo, esse segmento, que é um segmento vertical, que liga o ponto à projeção dele, esse segmento aqui, ele se chama altura. Altura do triângulo. O que é altura? Você pega um vértice, encontra a projeção dele sobre o lado oposto. Esse segmento aqui, que é perpendicular ao segmento onde está sendo feita a projeção, isso aqui se chama altura. Então, essa figurinha aqui, temos a reta R, temos o ponto P, aqui o ponto Q é a projeção de P sobre R. Agora, olha esse ponto aqui, A. Quem é a projeção do ponto A sobre a reta R? É isso aqui, é o próprio ponto Q. E quem é a projeção desse ponto B sobre a reta R? É o próprio ponto Q. Ou seja, todos esses pontos que estão aqui, todos eles têm a mesma projeção. É como se você chegasse aqui em cima, acendesse uma lâmpada, a sombra desse segmento ia ficar um pontinho só o ponto Q. Então você pode dizer que esse ponto Q, ele também é a projeção do segmento PQ sobre a reta R. Isso é bastante intuitivo, né? Então, todos os pontos que você tiver aqui, não apenas nesse segmento, se você prolongasse, colocasse aqui pontos lá para cima do P, mas no prolongamento desse segmento, todos os pontos daqui iam ter a mesma projeção sobre a reta R, que é o próprio ponto Q. Muito fácil isso, né? Muito simples e intuitivo. Agora, isso aqui é uma coisa que eu já falei. Vou falar de novo, que é uma coisa bastante simples. Temos aqui um segmento de reta PQ e considere um caminho a ser percorrido de P até Q. Qual é o menor caminho para você ir de P até Q? Você pode vir de P até Q por vários caminhos. Você pode fazer esse caminho aqui, você pode fazer esse caminho, você pode fazer esse caminho. O menor caminho, o caminho de menor distância que te permite ir de P até Q é esse aqui, ó. É a linha reta. A linha reta é a menor distância possível entre dois pontos. E quando você fala de distância em geometria, essa distância torta aqui não vale. Tem que ser a distância reta, porque é a menor possível. Não existem várias distâncias. Se você colocar na vida real, tem duas cidades, tem várias maneiras de você ir de uma cidade para outra, dependendo da estrada que você pega. Aí você vai ter distâncias diferentes, mas isso é na vida cotidiana. Na geometria, só existe uma distância, que pode ser chamada de distância geométrica. É a medida do segmento que liga esses dois pontos. Então, vamos escrever isso aqui. A menor distância entre dois pontos é a linha reta. Vamos escrever de uma maneira mais precisa. Não é linha reta, é o segmento que liga esses dois pontos. Vamos colocar aqui os pontos P e Q, só para exemplificar. É aqui o segmento PQ.
É um caminho direto de P até Q. Isso aqui é uma propriedade geométrica que até tem demonstração justificativa, mas eu não vou apresentar demonstração, nem justificativa, nem explicar de onde veio isso, porque isso aqui é um resultado muito intuitivo, você não vai esquecer disso. Tudo que você aprende sem demonstração, sem justificativa, você memoriza e daqui a pouco você esquece aquilo. Mas isso aqui você não vai esquecer, porque isso aqui é uma coisa óbvia. E uma aplicação disso aqui é o que se chama desigualdade triangular. A desigualdade triangular, ela se refere às medidas dos lados de um triângulo. Vamos colocar aqui um triângulo qualquer? Triângulo qualquer aqui, não tem nada de especial, tá? Vamos chamar esses lados de A, B e C. A desigualdade triangular diz que todo lado é menor do que a soma dos outros dois lados. Então, é isso aqui. O lado A é menor do que a soma dos outros dois, B mais C. Mas aí continua, isso aqui não vale somente para o A não. Também vale para o B e também vale para o C. Então a gente escreve assim, o lado B é menor do que A mais C. E o lado C é menor do que A mais B. Então, essa é uma forma de apresentar a chamada desigualdade triangular e ela se baseia nesse princípio aqui, que a menor distância entre dois pontos é o segmento que os liga, né? Então, aqui você tem dois pontos, o menor caminho daqui até aqui é esse. Então, esse caminho é menor do que esse. Então, mesma coisa se fizer em relação a A, mesma coisa se fizer em relação ao B. Atenção! Existe uma outra forma da desigualdade triangular que eu não vou apresentar agora, que é uma fórmula só. Aqui eu estou usando 3 fórmulas, mas são fórmulas simples. Só vou deixar adiantado que eu não vou falar nesse capítulo aqui. A desigualdade triangular também pode ser escrita de um outro jeito. Você escolhe um lado qualquer. Eu vou escolher o C. Podia ter escolhido o A, podia ter escolhido o B, tá? Então, você pode escrever a desigualdade triangular também desse outro jeito. Esse lado é menor do que a soma dos outros dois, no caso aqui A mais B, e é maior do que a diferença entre os outros dois, só que em módulo. Qual é a vantagem de usar isso aqui? É que aí você fica com uma fórmula só. Essa fórmula, que é única, ela substitui essas 3. Em compensação, você tem que saber trabalhar com inequação com módulo, que aí você já precisa de uma maturidade algébrica um pouco maior para usar desigualdade triangular desse jeito, tá? Você pode usar desse jeito, tem problemas que dá para você usar bem desse jeito, tá? Mas eu prefiro apresentar primeiro desse jeito aqui, que aí você tem que usar 3 fórmulas, mas pelo menos você se livra disso aqui, que é um módulo. Nem sempre o aluno já estudou módulo na álgebra, na hora que está estudando isso aqui na geometria, tá? Então, por hora, nós vamos ficar com a desigualdade triangular apresentada desse jeito aqui, tá? Outra hora eu vou apresentar esse processo aqui. Só para não dizer que eu estou esquecendo de mostrar. Então vamos adotar esse modelo aqui para a desigualdade triangular. Como é que se usa isso aqui nos problemas? Ah, se usa de várias formas. Ele faz uma pergunta assim: é possível formar um triângulo com lados valendo 2, 3 e 7? Esse triângulo existe? Pois é, isso aqui se chama condição de existência. A desigualdade triangular também pode ser chamada de condição de existência de triângulos. Porque nem sempre você consegue fechar um triângulo. Quer ver? Se você tem um lado desse tamanho, tem outro lado desse tamanho e um lado desse tamanho, você não consegue fechar um triângulo. Esse lado não alcança esse, mesmo que você feche aqui.
Não vai dar certo, porque não está obedecendo isso aqui. Essas medidas não estão obedecendo isso. Aí acontece isso, você não consegue fechar o triângulo. Vai aparecer em problemas, pode ficar tranquilo. Por enquanto, você apenas memorize isso aqui, que é a desigualdade triangular, também chamada, aqui nesse caso, de condição de existência de triângulos. Vou apresentar mais um conceito aqui, que é a chamada figura convexa. A figura convexa é uma figura geométrica qualquer, não precisa ser um triângulo, um quadrilátero, pode até ser uma figura assim, ó, esdrúxula. Tá vendo? Essa figura aqui não tem nem nome, é um contorno. Sei lá, não tem nome isso aqui. O que é uma figura convexa? A figura convexa é aquela que tem essa propriedade aqui. Qualquer linha que você traça, qualquer reta que você faz atravessando essa figura, ela vai ter um ponto de entrada e um ponto de saída. Vai ficar aqui um trecho dessa reta totalmente dentro da figura e o restante fora da figura. Mas isso aqui, para que ela seja uma figura convexa, é preciso que qualquer reta recaia nessa propriedade. Eu pergunto, essa figura aqui é uma figura convexa? Não é. Porque não é toda reta que você passar por essa figura vai ter essa característica. Se eu traçar essa reta aqui, ó, olha o que vai acontecer. Essa reta vai furar a figura, ela vai entrar na figura e vai sair da figura aqui, tá vendo? Mas aí lá na frente, ela vai entrar de novo na figura e vai sair novamente da figura. Então, isso aqui não pode acontecer, ela não pode ter reentrâncias como acontece aqui, tá? É uma figura convexa, tipicamente, ela tem um formato assim. Uma figura com um formato desse, não tem como você atravessar ela por uma reta e você ter entrou, saiu. Ela entra e sai uma vez só. Então, entrou aqui e saiu aqui, tem esse trecho da reta que fica dentro da figura e acabou. Isso vale para qualquer reta que esteja passando ali. Eu pergunto, um triângulo é sempre convexo? Sim, um triângulo é sempre convexo. Você pode atravessar um triângulo por qualquer reta. Sempre vai ter um ponto de entrada e um ponto de saída. Assim, uma entrada e uma saída. Então, triângulos são sempre convexos. Não tem como você fazer acontecer isso aqui num triângulo. É impossível. Agora, e um quadrilátero? Sim, um quadrilátero pode ser não convexo. Vamos fazer um quadrilátero não convexo aqui. Isso aqui é um quadrilátero, ó. 1, 2, 3, 4 lados. E aqui a gente vê facilmente que se a gente cortar esse quadrilátero por esta reta, vamos ter aqui 2 segmentos. Essa reta fica com 2 segmentos no interior do quadrilátero, né? 2 segmentos separados. Ou então, entrada, saída, entrada, saída. Então, esse quadrilátero aqui, ele é não convexo. Mais um exemplo aqui com quadriláteros. Isso aqui é um quadrilátero convexo. Isso aqui é um quadrilátero não convexo. Qual é o problema? As figuras não convexas, elas têm esses formatos doidos, né? Aqui, A, B, C e D. É como se fosse um negócio de arame que você virou assim e ele ficou desse jeito maluco aí. Então não faz sentido em falar em interior da figura e exterior da figura, porque é como se fosse um quadrilátero de arame que você torceu. Então, esse quadrilátero aqui, claramente, ele é não convexo. Olha aqui, basta que tenha pelo menos uma reta que atravesse a figura nessas condições, tá? Então, esse aqui é convexo. Esse aqui é não convexo.
Esse aqui é não convexo. Esse aqui é convexo. Esse aqui é convexo. O triângulo é sempre convexo, né? Essa aqui é uma figura não convexa. Quer ver uma coisa? A estrela é um pentágono não convexo. Ó, pentágono é a figura que tem 5 lados, né? Vamos falar, pentágono é o polígono de 5 lados. Pentágono. Esse aqui é o pentágono convexo. Agora, se você pegar esses 5 pontos e ligar nessa ordem, vou fazer novamente esses 5 pontos aqui, mas eu vou ligar numa ordem diferente. Eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é um pentágono também, tem 5 lados, 5 vértices, só que é um pentágono não convexo. Nesse caso aqui, ele também recebe o nome de pentágono estrelado, tá? Você pode ter polígonos estrelados não apenas com 5 pontas, mas dá para fazer com 6 pontas, 7 pontas, qualquer número. Só não dá para fazer estrelado com quadriláteros. No máximo que você pode fazer no quadrilátero é esse aqui, ou então aquela gravata borboleta que eu desenhei. E o triângulo vai ser sempre convexo. Não tem como você fazer um triângulo não convexo. Então, só para exemplificar aqui, a reta atravessando aqui, vamos pegar uma reta qualquer, atravessando esse pentágono, e olha aqui os 2 segmentos dessa reta lá dentro do pentágono, esse segmento e esse segmentozinho aqui. Então, definição de figura não convexa, essa aqui, e figura convexa, essa aqui. Para que tem que saber isso? É porque vai aparecer nos enunciados, né? Aparece no enunciado de uma questão e você não sabe o que é convexo, você vai ficar lá chupando o dedo. Um novo assunto, ângulo externo de um triângulo. Primeiro de um triângulo, mas na verdade isso aqui tem para qualquer polígono. Vamos apresentar para o triângulo primeiro. Vou fazer aqui no rascunho. Vamos pegar aqui um triângulo com ângulos X, Y e Z. Aqui você deveria ter um vértice X, vértice Y e vértice Z, não importa. Vamos considerar esse vértice aqui. E vamos pegar o prolongamento desse lado. Esse ângulo que aparece aqui é o ângulo externo, correspondente a esse vértice. Quanto que vale esse ângulo externo? Olha, se isso aqui é um ângulo interno X, aqui é o suplemento, né? Isso aqui é um ângulo raso. Então, esse ângulo externo aqui, ele vale 180 menos X. Acontece que isso aqui pode ser escrito de outra forma, que é a seguinte. Aplicando a lei angular de Tales nesse triângulo aqui, nós podemos escrever que X mais Y mais Z é igual a 180, né? Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus. Agora vamos passar esse X lá para o segundo membro. Vai ficar assim. Y mais Z é igual a 180 menos X. Olha só. 180 menos X é exatamente o ângulo externo. E ele também aparece com esse valor, ó, Y mais Z. Então, o ângulo externo relativo a esse vértice, ele também vale Y mais Z. Claro, continua valendo também 180 menos X, mas ele também pode ser calculado como Y mais Z. Ou seja, o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Isso para o triângulo, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui com esse triângulo. Vamos chamar aqui esse vértice de A, esse aqui de B e esse aqui de C. E eu quero calcular o ângulo externo relativo ao vértice B. Então, o que é o ângulo externo? É o ângulo formado entre um lado
e o prolongamento do outro lado. O ângulo interno é entre os lados. Agora o externo é entre um lado e o prolongamento do outro. Esse aqui, ó. Então vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, correspondente ao A. Vamos chamar esse ângulo aqui de beta e esse aqui correspondente ao C. Vamos chamar de gama. Esse vamos chamar de B externo, vamos escrever assim, ângulo externo lá do vértice B. Ele vale quem? O ângulo externo, aqui, ele é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, ele vale alfa mais gama. Ih, escrevi errado, rapaz. Alfa mais gama. Pronto, alfa mais gama. Como é que aparece isso aqui nos problemas? De um jeito muito simples. Aparece lá um ângulo de, por exemplo, 60 graus, aqui 40 graus, aí você tem que saber quanto que é esse ângulo aqui. Ó, o ângulo externo vale a soma dos internos não adjacentes. Então aqui nesse caso vai ser 40 mais 60, 100 graus. Repito, isso aqui é apenas para triângulos. E para quem não é triângulo? Para quem não é triângulo, você tem que usar 180 menos x, que vai valer sempre. Mas no caso do triângulo, tem isso aqui. O ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, guarda aí o ângulo externo que ele vai já aparecer outras vezes.